Bom dia a todos. Vamos dar início à quarta reunião da Sala de Crise da Região Sul. Inicialmente, vamos pedir ao Antônio Augusto para fazer a verificação das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Então, Antônio Augusto, faça a verificação. Ok, bom dia a todos. Eu vou chamar as pessoas pelo nome. Por favor, informem a instituição que representam, tá? João Paulo Sotero. Bom dia, Ministério do Meio Ambiente. Ok, bom dia, João. Alain Ren. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Epagre Ciran, Santa Catarina. Ok, bom dia, Alain. Alberto. Bom dia a todos. Alberto, UHE Barra Grande, Baeza. Ok, bom dia, Alberto. Rafael Almeida. Bom dia a todos. Rafael da Engie, certo? Isso aí. Ok. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Ok. Anderson Nascimento. Bom dia a todos, eu sou da Copel Geração e Transmissão. Eu vou pedir também a gentileza das pessoas manterem o microfone desligado enquanto não estão falando, tá? Arlan. Bom dia, aqui é o Orlando, Hidrologia da Cimepar. Ok, bom dia, Arlan. Bruno Otsuka. Bom dia, aqui é o Bruno, Gerência de Gestão de Bacias Hidrográficas do Instituto Água e Terra, do Paraná. Bom dia, Bruno. Camila Freitas. Bom dia, Camila da Copel. Bom dia, Camila. Kátia Valente. Bom dia, eu sou Kátia Valente, da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Sala de Situação, Rio Grande do Sul. Ok, bom dia, Kátia. Diego Carrillo. Bom dia, Diego Carrillo, do Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Ok, bom dia. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da ANA. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson, da ANA. Eduardo. Bom dia, Eduardo, CPFL Geração. Bom dia, Eduardo. Fernando Sestari. Bom dia, aqui é Fernando Sestari, CTG Brasil, Planejamento da Operação, falando pela UHE Garibaldi. Ok, bom dia, Fernando. Gerli Sanches. Bom dia, Gerli, da Diretoria de Recursos Hídricos da SEMA de Santa Catarina. Okay, bom dia, Gerli. Gerson Conceição. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Sou da Epagre, do Centro de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina. Ok, bom dia, Gerson. Gilson. Gilson, usina hidrelétrica Foz do Chapecó. Ok, bom dia, Gilson. Gisele Sema. Bom dia, eu sou Gisele, sou técnica da Diretoria de Recursos Hídricos e secretária executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina. Ok, bom dia, Gisele. Guilherme Miranda. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Miranda, da Epagre Ciran e da Sala de Situação aqui de Santa Catarina. Ok, bom dia, Guilherme. João Samek. Bom dia a todos, João Samek, Instituto Água e Terra do Paraná. Bom dia, João. Jorge José. Jorge José, gestor do COS Neoenergia. Ok, bom dia, Jorge. José Luiz. Bom dia, José Luiz, Epagre, Ciran, Santa Catarina. Ok. José Mauro. José Mauro Esteves.
Josiane. José Mauro. Bom dia, Josiane, da Corsã, Companhia Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul. Ok, Josiane, bom dia. José Mauro, quer testar seu áudio novamente? Quero. Está escutando? Sim. Então, José Mauro Esteves, eu falo da subchefia adjunta de infraestrutura da Casa Civil da Presidência. Ok, bom dia. Bom dia. Leline. Bom dia a todos. Leline, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Leline. Luana. Bom dia a todos, Luana Gomes, da ONS. Bom dia, Luana. Lucas. Bom dia a todos. Lucas Giacomelli, hidrólogo da Sala de Situação da SEMA do Rio Grande do Sul. Bom dia, Lucas. Ludmila Lima. Bom dia, Ludmila Lima, da ANEL, área de fiscalização. Bom dia, Ludmila. Luiz Sérgio. Bom dia, Luiz Sérgio, do Ministério da Infraestrutura. Ok, bom dia, Luiz Sérgio. Marcela. Bom dia, Marcela Netu, engenheira hidróloga da Sala de Situação da SEMA do Rio Grande do Sul. Bom dia, Marcela. Marcelo Pereira. Bom dia, Marcelo Pereira, da ANEEL, Fiscalização da Geração. Bom dia, Marcelo. Celucci. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, do SEMADEM, Governo Federal. Bom dia, Marcela. Márcia Seabra. Bom dia a todos. Márcia Seabra, do Instituto Nacional de Meteorologia. Marco José Vixius. Bom dia, Marcos José Vixius, do Cinepar. Bom dia, Marco. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana, da ANEL, da área de regulação da geração. Bom dia, Mariana. Marlian. Marlian. Bom dia, Marlian, de Ministério de Minas. Bom dia, Marlian. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado, da ANEL. Bom dia, Matheus. Mauro. Mauro, usina hidrelétrica de Campos Novos, Enerca. Bom dia, Mauro. Michael Roseto. Bom dia, usina hidrelétrica Foz do Chapecó. Ok, bom dia. Mônica. Bom dia, Mônica, da Copel. Bom dia, Mônica. A gente tem o município de Itapiranga. Bom dia, prefeito Jorge, município de Itapiranga, divisa com a Argentina e Rio Grande do Sul. Estamos com uma equipe aqui muito funcional, secretário da Fazenda, secretário da Administração, engenheiro agrônomo, engenheiro sanitarista e a nossa procuradora. É um prazer poder participar dessa videoconferência. Seja bem-vindo, prefeito. Oswaldo. Bom dia a todos. Oswaldo Moraes, do SEMADEM, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bom dia, Oswaldo. Patrícia Taquei. Bom dia, Patrícia Taquei, da área de regulação da geração da ANEL. Bom dia, Patrícia. Paulo Davi. Paula, da Diretoria de Recursos Hídricos da SEMA de Santa Catarina. Bom dia, Paula. Paulo Diniz. Bom dia a todos. Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Pedro Garrido. Bom dia a todos. Pedro Garrido, pelo ONS Rio. Rafael Barros. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Rafael. Acho que é da Copel.
Rafael da Copel, pode testar seu áudio? Sim, Rafael Copel. Ok, bom dia, Rafael. Bom dia. Regina Alvalá. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regina Alvalá, do CEMADEM, Ministério de Ciência e Tecnologia. José Ressigno. José Vicente Ressigno, da ENGE. Bom dia, Hidrologia Vicente. Operacional. Ricardo. Bom dia a todos. Ricardo Capinelli, usina Barra Grande. Bom dia. Rodrigo Flecha. Antônio, é superintendente de regulação da Agência Nacional de Águas. Bom dia, doutor Rodrigo. Thaís Kremer. Bom dia, aqui é a Thaís do ONS Florianópolis. Bom dia, Thaís. Vinícius Constante. Todos, Vinícius Constante, Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento de Santa Catarina. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Viviane Berri. Bom dia, Viviane, ONS da Programação. Teve durante a minha chamada, alguns outros participantes se juntaram a nós. Quem eu não chamei? Bom dia, Márcio Nóbrega, da ANA. Mais alguém? Bom dia, Maximiliano e Ana Carolina da Corsã, Fronteira Oeste, Rio Grande do Sul. Ok, bom dia. Mais alguém? Então, Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Ok. Bom, então essa é mais uma reunião que nós estamos fazendo sobre a Sala de Crise do Sul, que está apresentando chuvas e vazões que estão entre os piores registros históricos para aquela região. Então, a ideia hoje é termos, primeiro, uma apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas que aconteceram e uma certa perspectiva futura com relação às chuvas. Depois, nós teremos uma apresentação do ONS. Bom, a ideia é fazermos primeiro a apresentação do CEMADEM, abrirmos para uma discussão sobre essa questão climática e depois fazermos a apresentação do ONS. Então, eu vou pedir ao CEMADEM para fazer sua apresentação. Vamos colocar em tela a apresentação do CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Bom, como você falou, a ideia é fazer primeiro um diagnóstico da situação da chuva e da umidade do solo, de alguma forma também, e depois fazer uma parte da previsão mais detalhada possível. Então, a primeira figura é a chuva observada desde basicamente a última reunião que nós tivemos, nos últimos 15 dias. No mapa da esquerda dá para ver que choveu muito pouco nos últimos 15 dias, praticamente nada. No mapa da direita, que estão as anomalias, né? Ou seja, como a chuva se compara com a média histórica, nós vemos que as anomalias foram muito negativas em toda a região sul, de alguma forma confirmando a previsão feita em final de março, que abril seria um mês com chuva abaixo da média. E outra questão que mostra esse mapa é que continua aquela situação do dipolo, né? Com chuvas acima da média no extremo norte do Brasil e da América do Sul, e chuvas abaixo da média em boa parte da bacia do Prata. Esse é um dipolo conhecido, ele, quando se estabelece, fica bastante estável, e parte da explicação está na temperatura do Oceano Atlântico, que ele está mais quente do que o normal, imediatamente ao sul do Equador. Então, essa água mais quente leva a umidade mais para o norte e, portanto, a chuva, e excesso de chuva no norte significa, muitas vezes, falta de chuva mais para o sul. Isso faz parte da explicação, na verdade. Bom, a próxima figura, nós tentamos medir essa anomalia em alguma medida um pouco mais objetiva, comparando com o desvio padrão da chuva. Então, temos uma figura à esquerda de 3 meses, à direita para 6 meses,
E a figura mostra na cor vermelha regiões onde a chuva está várias vezes abaixo do desvio padrão da época. Isso classifica a seca do ponto de vista meteorológico, pluviométrico, com diferentes graus de severidade. Bom, vemos que aqui, por exemplo, toda a região sul, e em particular Rio Grande do Sul, está numa situação bastante crítica. Ou a figura da esquerda, mais para o período de 3 meses, daria um impacto mais direto na agricultura, e a da direita, para 6 meses, tem já um impacto mais nos recursos hídricos. Mas na reunião passada nós mostramos um mapa com um período de 2 anos, dizendo que de alguma forma a seca, do ponto de vista pelo menos meteorológico, ela dura mais de 2 anos. A próxima figura faz um diagnóstico um pouquinho mais amplo, incorporando o índice de saúde da vegetação, que nos dá uma ideia mais geral, não só agora da precipitação, sino também do estresse hídrico, né, da disponibilidade de água no solo, por exemplo. E então dá para ver claramente aqui que a região sul é a pior do país, e em particular o Rio Grande do Sul, né, tanto no mapa de 3 meses à esquerda, quanto no período de 6 meses à direita. Bom, a próxima figura, então, volta à questão da precipitação, só que de forma mais detalhada. Para os municípios da região sul, temos 3 figuras. À esquerda, a precipitação observada, muito baixa. Vamos nos focar na figura do centro, onde está a anomalia da precipitação. Vejam que praticamente toda a região sul, todos os municípios da região sul têm anomalias negativas de chuva, muito intensas, em particular no Rio Grande do Sul, no centro-oeste do Rio Grande do Sul, seria, em termos de chuva, a pior região. Tem alguns poucos municípios no centro do Paraná, onde choveu um pouco acima da média. Contudo, se agora a gente olha o mapa da direita, que é o número de dias sem chuva, nós vemos que, na verdade, esses municípios onde choveu acima da média, se tratou de algum caso muito pontual, uma chuva talvez de horas, ou de, no máximo, um dia, porque toda a região apresenta um número de dias sem chuva muito alto. Inclusive, esse gráfico está atualizado até o dia 22, e tem municípios que têm mais de 20 dias sem chuva, ou seja, não choveu nenhum dia do mês de abril. Então, mesmo naquele pequeno setor onde choveu acima da média, é uma umidade, uma chuva que não se traduz em umidade do solo, né, porque é uma chuva muito rápida. Na próxima figura, então, se faz um diagnóstico também geral de áreas produtivas do ponto de vista agrícola, mas aqui o que aparece em roxo são municípios que têm mais de 80% da sua área afetada pela situação do balanço de água no solo, de alguma forma. Então, essa figura mostra, de novo, que a situação pior está no Rio Grande do Sul, também no Paraná, e mostra também que a situação piorou muito nos últimos dias e piorou muito de março para abril. Por exemplo, o número de municípios com mais de 80% da sua área afetada no Paraná passou de 7 para 133, de março para abril. Em Santa Catarina, que seria o estado menos pior, passou de 0 para 36. E no Rio Grande do Sul, de 42 para 299. Então, digamos, do ponto de vista da disponibilidade de água no solo, essas seriam as piores regiões. E, obviamente, isso significa que a chuva que houver vai ter grandes dificuldades em transformar depois em vazão. Bom, passamos para a parte da previsão meteorológica, então. Nós temos a figura, a imagem de satélite de hoje, do INMET. Essa figura essa foto eu achei muito interessante, porque tem uma frente fria aí marcada na elipse vermelha, e uma frente fria que até tem relativa intensidade em termos de queda de temperatura. Mas veja que tem pouquíssima nebulosidade em cima do Rio Grande do Sul. Isso é porque o solo, como vimos, está tão seco que a atmosfera, né, o ar fica muito seco e as frentes passam basicamente sem provocar precipitação. Então, nós temos basicamente 3 comportamentos típicos das frentes frias. O que nós tínhamos ontem, por exemplo, de frentes frias paradas mais na região do Rio da Prata, no Uruguai, Argentina, sem conseguir
subir para o norte. Frentes como a de hoje, que rapidamente vão deslocar para o oceano, que não vão permanecer na região sul e que, portanto, não vão provocar muita chuva, ou frentes frias que vão avançar tão rapidamente que elas acabam se estacionando mais ao norte da região sul e provocam também pouca precipitação. Bom, a pequena boa notícia de hoje é que na elipse amarela, que está bem no canto oeste da imagem de satélite, tem uma frente fria que na próxima semana, meados da próxima semana, ela deve finalmente provocar algumas precipitações relativamente generalizadas na região sul. Então, na próxima figura, por favor, nós temos a previsão de chuva para os próximos 7 dias, e aí no mapa da esquerda dá para ver que a chuva será relativamente generalizada, com maiores volumes aí no setor centro-oeste do Rio Grande do Sul, onde mais precisa. Mas em termos de volume, né, no gráfico da direita, dá para ver que essa chuva, na verdade, está mais ou menos dentro da média histórica da época. Então, não se trata de nada que vá reverter o quadro de seca. Pode, talvez, permitir não piorar, mas não se trata de uma chuva extremamente volumosa. Bom, eu separei um conjunto de bacias importantes da região sul. Na próxima figura, podemos começar indo de sul para norte, com a previsão para a bacia do Rio Uruguai, que está à esquerda, e do Rio Jacuí, que está à direita. Veja na figura de baixo, que está a previsão do volume de chuva previsto. Tem uma curva azul que representa a média histórica. Então, basicamente, aí por volta do dia 5 ou 6 de maio, essa frente fria que nós mostramos na elipse amarela deve passar pelas bacias e provocar uma chuva aí que está na faixa de 40 milímetros, mais ou menos. Só que vejam que a curva preta, né, que indica a chuva, ela dá um salto entre o dia 5 e o dia 6 e depois fica novamente horizontal. Ou seja, chove durante a passagem da frente fria e depois a chuva para, né? Esse é um comentário. O outro que esse valor previsto de 40 milímetros, mais ou menos, que está relativamente próximo da média histórica, ele pode estar superestimado pelo modelo, justamente porque ele não considera, assim de uma forma muito exata, a baixíssima umidade do solo que tem na região. Bom, a próxima figura mostra outras duas bacias, do rio Itaipu e do rio Iguaçu. A situação é parecida, né? Temos aí, por volta do dia 6, um dia com chuva, que no caso da bacia do rio Itaipu é menor que para o rio Uruguai, só que a média histórica também é menor para a bacia do Itaipu, então a chuva volta a estar, nesses casos também, próxima da média histórica. E a próxima bacia, mais ao norte, é a bacia do rio Paranapanema. Chove um pouquinho mais tarde, porque a frente vai passar primeiro pelas bacias mais ao sul, depois pelo Paranapanema. Aqui, estou falando da próxima figura, por favor, Guto. Aqui talvez o setor do Paraná teria as maiores chances e volumes de chuva em comparado com o setor paulista, mas novamente a situação das bacias em geral é parecida, né? Temos um dia talvez de chuva durante a passagem da frente fria, depois essa chuva para, porque a frente se estaciona mais ao norte, e o volume total vai estar talvez próximo, eu diria provavelmente ligeiramente abaixo da média histórica em função da secura do solo e da atmosfera. A próxima figura traz uma tendência para a segunda semana. Veja que na segunda semana, justamente a frente passa a se estacionar aí em Minas, Goiás, mais ao norte, volta um pouco essa situação do dipolo, e a região sul praticamente não tem previsão de chuvas para essa segunda semana. Estamos falando aqui do dia 7 ao dia 13 de maio. Então, uma situação parecida que nós tivemos, por exemplo, nos últimos 15 dias. Fazendo um esforço na próxima figura para tentar estender o mais possível a previsão, né? Nós temos aqui um modelo CFS americano, que dá uma previsão para o mundo todo, para a terceira e quarta semana, contadas daqui para frente. Tem um zoom aí na parte da direita para a região sul. E a leitura desse gráfico é que na terceira semana teria um pouco mais de chance de chuva no setor norte da região sul e continuar seco no Rio Grande do Sul. E na quarta semana
temos uma situação de anomalias negativas de uma forma geral, mas também mais severas no Rio Grande do Sul. E a próxima figura, que é independente da anterior, é outro modelo que faz uma previsão para um período semelhante. A anterior ia do dia 13 ao dia 26 de maio, essa que estamos vendo aqui vai do dia 9 ao dia 22 de maio, então um período parecido e estendido. E essa figura tem algumas semelhanças, como que a situação, talvez no Paraná, seria um pouco melhor do que no Rio Grande do Sul. E de forma geral, ela é um pouco mais otimista que a previsão anterior. Mas então, poderíamos dizer, em resumo, da previsão de chuva, que nós temos uma primeira semana com algumas precipitações próximas, talvez, da média histórica, um pouco abaixo, uma segunda semana bem mais seca, e uma perspectiva geral para maio, talvez, de ser um pouco melhor que o mês de abril, que foi muito ruim, com alguma tendência de chover um pouco mais no setor do Paraná do que no Rio Grande do Sul, mas que de forma alguma promete uma reversão do quadro. Eu diria que o máximo que a gente poderia esperar, me parece, é um maio dentro da normalidade, mas talvez o mais provável é que a chuva esteja de normal para baixo do normal. Então, a última figura da minha parte é uma projeção daquele cenário, digamos, integrado da seca. Temos dois gráficos na parte de cima. O de cima à esquerda seria uma projeção caso a chuva seja 30% acima da média. Aí nós teríamos uma diminuição do número de municípios em condição de seca, mas, em função do que acabamos de discutir, parece um cenário pouco provável. Se, pelo contrário, a chuva ficar 30% abaixo da média, o que parece mais provável, pelo menos, do que chover acima da média, a situação ficaria basicamente muito semelhante à que nós temos no mês de abril, com alguma ligeira diminuição dos municípios com seca extrema, mas com um aumento do número de municípios com seca severa. Então, um quadro parecido ao que nós temos. Então, digamos, como resumo total da apresentação, nós tivemos em abril um quadro bastante ruim, tanto em termos de chuva, como vimos de umidade do solo, em termos gerais, e a previsão para as próximas 4 semanas mostra uma primeira semana com chuva talvez mais garantida, uma segunda semana praticamente sem chuva e uma expectativa para maio, talvez um pouco melhor do que para abril, com uma situação provavelmente de chuvas de normal para baixo do normal e, em princípio, tendo o Rio Grande do Sul como principal foco de preocupação. A situação no Paraná poderia eventualmente ser um pouco melhor do que no Rio Grande do Sul, sempre dentro de um quadro bastante preocupante. É isso da minha parte, Joaquim. Fico à disposição se tiverem perguntas. Ok. Bom, nessa fase da reunião, eu vou abrir para alguma consideração dos estados. Eu pergunto ao Rio Grande do Sul, começando, se alguém do governo do estado do Rio Grande do Sul gostaria de tecer comentários sobre essa situação que foi colocada de uma maneira muito clara pelo CEMADEM, pelo Marcelo. Bom, Diego, do Departamento de Recursos Hídricos. Reiterando que a sala de situação e o Departamento de Recursos Hídricos já vem acompanhando essa situação, tá? Essas informações estão sendo colocadas aqui, que o objetivo inicial era para o setor elétrico, a gente já está se apropriando delas e, junto com os trabalhos da equipe da sala de situação, já estão sendo feitas articulações com as companhias de abastecimento e alguns municípios, tá? O governo do estado criou fóruns de gestão de crise junto ao gabinete do governador. Então, a gente, para falar aqui de uma forma bem objetiva e rápida, nós estamos acompanhando a situação. Ok, muito obrigado. Realmente é um nivelamento que é importante. Eu sei que vocês vêm acompanhando com muita clareza a situação. Santa Catarina, se alguém do governo do estado de Santa Catarina, nesse momento, poderia só comentar essa apresentação do CEMADEM.
Vinícius, né, Departamento de Diretoria de Recursos Hídricos de Santa Catarina. Da mesma forma que o Rio Grande do Sul, né, nós estamos acompanhando bastante, né, junto aqui principalmente com o EPAGRE-CIRAM, e os dados, né, apresentados agora vão na mesma linha, né, do que a gente estava vendo com o EPAGRE-CIRAM de previsão. A gente também aqui está criando um comitê gestor da crise hídrica, né, com vários órgãos do Estado, e não sei se o Guilherme ou alguém da EPAGRE-CIRAM quer fazer algum comentário, já que eles que têm trabalhado mais com essas informações diretamente têm nos repassado, né? Bom dia a todos. Guilherme Miranda, da EPAGRE-CIRAM e da Sala de Situação aqui do Estado. Eu acredito que é nessa linha mesmo que o Vinícius levantou e o senhor Cellucci levantou também na questão meteorológica pelo CIMADEM. E ontem nós tivemos uma reunião do Fórum Climático dos meteorologistas aqui do Estado e no fórum tivemos a mesma abordagem que o Dr. Cellucci levantou, né? E com agravamento está tendo na questão do abastecimento para dessedentação dos animais, principalmente no oeste do estado. Era isso. Obrigado. Nós aqui hoje, só para antecipar uma discussão futura, é que os reservatórios, eles, dessa bacia, principalmente da bacia do Uruguai, eles vêm tendo baixa recarga. E a vazão que está entrando está sendo muito inferior à vazão que está saindo. Então, hoje, depois da apresentação do ONS, nós vamos discutir essa questão que tem impacto nos municípios que captam a água desses rios, né? Principalmente do Rio Uruguai. Então, é uma coisa que vocês têm que incorporar agora, a questão do abastecimento da água das cidades. Aí está o prefeito de Itapiranga, que vai contar um pouco da situação e ver como a gente vai poder equacionar, né? Por conta de que, se nós gastarmos toda a água agora, podemos correr o risco de colapsar o sistema. Esse é o ponto que nós vamos discutir na sequência, depois da apresentação do ONS. Muito obrigado, Guilherme. Bom, vamos pedir, então, para o Paraná, se tem alguma consideração nessa fase da reunião. Por favor, Paraná. Bom dia a todos. João Samek. O importante ressaltar, Joaquim, que toda essa situação que foi apresentada, nós estamos acompanhando muito de perto e instalamos a nossa sala de crise no estado do Paraná no último dia 22. E dentro dessa sala houve uma adesão muito grande do setor, tanto do setor de abastecimento, o pessoal da geração de energia, o pessoal voltado à questão dos danos da agropecuária, enfim. E daí nós estabelecemos já todo um plano de ação e tínhamos marcado uma reunião para o dia 6 de maio. Mas, entretanto, como não houve absolutamente nenhuma situação de chuva, como foi apresentado, tivemos que pegar e estamos marcando uma reunião extraordinária entre hoje à tarde e amanhã de manhã. E, inclusive, o José Luiz Forcaro, nosso diretor, ele pediu para que a gente justificasse a ausência dele, porque ele está coordenando todo esse trabalho e foi chamado junto ao governo para uma reunião de diretoria para tratar desse assunto. Então, o Estado do Paraná está, de fato, muito preocupado com essa questão e o que está nos atingindo, principalmente agora, é a questão do abastecimento público. E é nesse sentido que nós vamos pegar e ter reuniões bem mais, não com a questão de cada 15 dias, e inclusive essa extraordinária que surgiu como sendo necessária. Ok, como eu tinha falado, você foi na linha também que eu tinha falado, que o abastecimento público, nessa fase, é que está preocupando, no sentido que a população, quando é atingida, é um número muito expressivo.
Então, nós vamos ter que ter um bom alinhamento nessas questões. Bom, dito essas palavras, vamos para a apresentação do ONS, claro, e depois vamos abrir para uma discussão maior, mas vamos então ouvir a apresentação do ONS sobre a questão dos reservatórios e da operação. Por favor, ONS. Ok, mais uma vez, bom dia a todos. Como a gente tem uma quantidade razoável de pessoas que estão se integrando pela primeira vez à reunião, eu vou novamente passar um pouco de forma mais detalhada, né, sobre a lógica de operação do sistema, né, e a separação clara entre o que é o setor elétrico, né, a operação das hidrelétricas para o setor elétrico e a operação hidráulica para atendimento dos usos múltiplos. Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide é só para a gente deixar claro, né, de qual aspecto, qual é o arranjo das bacias e aproveitamentos hidrelétricos dos quais a gente tem gestão, ou seja, nós do Operador Nacional do Sistema Elétrico e os agentes que operam esses aproveitamentos que estão presentes aqui na reunião. A gente está falando aqui das principais, né, dos grandes rios que compõem a região sul, são esses aí marcados com fundo amarelo, né? A gente está falando aqui toda a bacia do Rio Iguaçu, a bacia do Rio Uruguai como um todo, pegando Campos Novos, Pelotas, Passo Fundo, a bacia do Rio Jacuí, Taquari-Antas, Itajaí e o Rio Capivari. Sempre lembrando que quando a gente fala do Sistema Interligado Nacional, a gente está falando dos grandes aproveitamentos hidrelétricos, a gente não está falando das PCHs, das pequenas centrais hidrelétricas. Bom, dentro desse conjunto de aproveitamentos hidrelétricos, próximo slide, por favor, vamos mostrar aqui a significância dessas bacias para a operação do sistema elétrico, né? A importância dela. A gente está vendo um quadrozinho aí à direita, onde a gente pode observar em relação à energia armazenada, que a capacidade que essas bacias, que os reservatórios dessas bacias têm em armazenar água, em armazenar energia de forma hidráulica. Então a gente vê aí que disparada a bacia com maior capacidade de armazenamento, maior capacidade de regularização, é a bacia do Rio Iguaçu, com 10.190 megawatts, de um total de toda a região sul de 19.897, ou seja, só a bacia do Rio Iguaçu é mais da metade de toda a capacidade de armazenamento da região sul. Em segundo lugar, vem a bacia do Rio Uruguai, com 5.948, que corresponde com mais ou menos um quarto de toda a capacidade de armazenamento. Nesse gráfico, pessoal, a gente consegue ver a evolução desde o início de janeiro, que é onde a gente começou a observar, né, a intensificação dessa crise hídrica, né, dessa seca na região sul. Então, a gente observa bem, com exceção da bacia do Rio Jacuí, como a gente pode observar que a capacidade de regularização dela é muito pequena, né, somente 3.123 megawatts médios, que saiu do início de janeiro com 70%, mas é uma bacia com armazenamento muito pequeno. Todas as outras bacias, a gente já começou 2020 com armazenamento muito baixo, né? A gente observa ali o sul como um todo, que é a linha preta, com 29,94%, e todas as principais bacias, como principalmente o Rio Iguaçu, bem abaixo desse valor, com algo em torno de 20 e poucos %. E desde então, a gente vem buscando a gestão da operação hidráulica e energética dessas bacias em função da seca, para tentar preservar o máximo possível o pouco de água armazenada que a gente tem. Mesmo assim, a gente terminou ontem com 15,47% da energia armazenada na região sul, né? O destaque maior aí, a bacia do Rio Iguaçu, com valor abaixo de 14%. Próximo slide, por favor. Dando um zoom dentro dessas duas principais bacias, né, como eu já acabei de comentar, que é a bacia do Rio Iguaçu e a bacia do Rio Uruguai, quais são os principais reservatórios dessas duas bacias? Na bacia do Rio Iguaçu, os principais reservatórios são Foz do Areia, equivalendo a 30% da capacidade de armazenamento, e depois Salto Santiago, com 17% de toda a energia armazenada da região sul. E na bacia do Rio Uruguai, o principal reservatório é Barra Grande, com 15%, e em segundo lugar, Machadinho, com 4%. Então, os quatro principais reservatórios são para o Iguaçu, Foz do Areia e Salto Santiago, e para a bacia do Rio Uruguai, Barra Grande e Machadinho. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem uma outra forma da gente enxergar a criticidade
desse período seco na região sul. Aquele primeiro slide, o anterior, eu mostrei o armazenamento, a evolução do armazenamento. E por que a evolução do armazenamento foi tão ruim? Porque a condição hidrológica ela foi muito ruim. Nesse gráfico, a gente observa a energia natural afluente. O que é isso? É uma variável onde a gente mede hidrologicamente a condição de cada uma dessas bacias hidrográficas. Como da região sul, as duas bacias mais importantes energeticamente são Iguaçu e Uruguai, então a gente vamos nos debruçar em cima dessas duas bacias. Então a gente observa que a gente teve um ano de 2019 até mais ou menos julho dentro de uma certa normalidade, ou seja, inclusive com vários meses, no mês de maio de 2019, junho de 2019, bem acima da média, chegando dali até quase 200% da média. Só que o problema é que a partir de julho de 2019, nós começamos a observar uma severa recessão nas bacias do sul. A gente observa que já em julho a gente saiu do mês de junho com 200% para um mês de julho com 50% da média. Isso se agravou em agosto e setembro de 2019, onde a gente observou ali algo em torno de 30% da média. A gente teve um novembro para a bacia do Rio Uruguai, a gente observa um pico aí que chegou a dar 80% da média, mas em compensação, a partir de dezembro de 2019, nós tivemos um agravamento muito significativo nessa condição hidrológica, onde a gente observou vazões em fevereiro em torno de 40% da média, em março em torno de 30%, e agora em abril a gente está observando vazões em torno de 25% da média. Se a gente continuar com essa mesma toada de vazões médias ao longo de abril, esse vai ser o pior abril de todo o histórico de vazões das bacias do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. Próximo slide, por favor. Bom, aqui a gente vai começar a mostrar uma prospecção do que nós podemos enfrentar nos próximos 15, 20 dias. A gente tem um modelo hidrológico desenvolvido, aprimorado dentro do ONS, que é chamado SMAP-ONS, onde a gente considera alguns cenários de chuva para a gente conseguir obter os cenários de vazões em cada um desses trechos de interesse. Então, a gente sempre traz duas óticas, né? Uma ótica conservadora e uma ótica, que é uma ótica bem pessimista, e uma ótica intermediária. Então, a gente tem aqui dois cenários de vazões nos quais a gente está trazendo. Um, sob uma ótica não tão conservadora, que seria uma repetição da chuva do ano de 2009, que a gente teria essas curvas em tracejado como vazão prevista em cada um desses trechos das bacias, pegando aí GBM, Passo Fundo, Salto Santiago, Barra Grande, Campos Novos e Machadinho. Então, a gente observa que ali, meados de maio, a gente teria uma perspectiva de algum aumento de vazão. Próximo slide, por favor. E o outro seria sob uma ótica conservadora, que seria a repetição do cenário de chuva de 2006, onde a gente teria uma continuidade de recessão observada na bacia. Então, a gente observa aí a curva em tracejado, que a gente tem uma continuidade da recessão com esse cenário do ano de 2006. Próximo slide, por favor. Agora a gente vai mostrar o reflexo da ocorrência desses dois cenários em cada um dos principais reservatórios dessas duas bacias, do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. Bom, a gente observa aí que para o Rio Iguaçu, a gente teria ali para Foz do Areia, caso observasse o cenário de 2009, o cenário de chuva de 2009, a continuidade de recessão e a continuidade do uso do reservatório de Foz do Areia, a gente sairia de algo em torno de 20% para o armazenamento inferior a 10%, 9,3%, e também para Salto Santiago, a gente sairia ali de um armazenamento em torno de 8% para o armazenamento 7,4%. Para a bacia do Rio Uruguai, que é o gráfico à direita, a gente já tem aí Passo Fundo, que é um reservatório com armazenamento muito pequeno, praticamente estável, né, oscilando entre 30% e 32%. Para Barra Grande, que é o principal reservatório da bacia, a gente oscilaria abaixo de 5% ao longo dos próximos 10 dias, e depois, caso acontecesse aquela chuva que ocorreu em 2009, a gente teria um pequeno aumento para algo em torno de 12,8%. E Machadinho, que é um aproveitamento hoje que a gente já está com 0% do seu volume útil, a gente continuaria com esse cenário até meados de maio e teria uma leve recuperação com a chuva a partir do início de maio. O próximo slide, por favor, que é o cenário para o ano de 2006.
Bom, para o cenário de 2006, obviamente, a gente teria um agravamento dessa condição, dado que é um cenário mais conservador, um cenário um pouco mais pessimista. A gente sairia de Foz do Areia dos 20% e terminaria com 5%, sairia Salto Santiago com algo em torno dos 8%, também para 5%. E reflexo parecido que a gente teria na bacia do Rio Uruguai. Passo Fundo é um reservatório muito pequeno, a gente continuaria oscilando ali próximo de 30%. Por que Passo Fundo e Barra Grande a gente não gasta tanto, mesmo com um cenário tão conservador? Daqui a pouco a gente vai ver, porque a gente conseguiu uma redução na vazão mínima, que é o segundo assunto da minha apresentação, mais significativo. Mas, voltando para cá, a gente teria aí Passo Fundo continuaria com algo em torno de 30%, Barra Grande sairia dos 5% para 3,3%, e Machadinho a gente não conseguiria recuperar o volume útil do reservatório. Continuaria em todo esse cenário de avaliação, com o reservatório ainda em 0% do seu volume útil. Próximo slide, por favor. Bom, pessoal, a gente entra aqui agora numa parte mais mista, né? Antes de eu entrar na parte hidráulica e hidrológica, que o que afeta mais diretamente o uso múltiplo da água, eu vou rapidamente falar sobre a parte energética do Sistema Interligado Nacional focado na Operação do Sul. Felizmente, por uma condição não boa, né, que é em função da redução da carga, em função da crise do coronavírus, a gente vem tendo um perfil de carga bem diferenciado em todo o Sistema Interligado Nacional. Ou seja, a gente está com uma condição de carga muito baixa. E isso, obviamente, traz uma pressão menor em cima da operação, não só dos aproveitamentos hidrelétricos, mas também como no despacho térmico. Então, para atender já essa carga reduzida em função da crise do coronavírus, a gente vem ainda conseguindo não gastar, não ter uma pressão sobre a geração hidroelétrica nas bacias do sul do Brasil, porque a gente ainda continua ainda com algum excesso de energia das usinas das bacias do norte, principalmente os rios Madeira, Xingu e Tocantins. A gente vem, então, escoando essa energia para a região sudeste. A gente vem conseguindo ainda minimizar a geração de energia nas cabeceiras das principais bacias da região sudeste, principalmente o Grande e o Paranaíba, e como consequência disso a gente vem conseguindo manter uma geração hidráulica bem reduzida na região sul do Brasil. Bom, dentro desse slide a gente então começa a mostrar, dentro desse cenário, né, de eu ter uma pressão menor na geração de energia, agora nosso foco, nossa preocupação é a gente preservar ainda a regularização dos reservatórios, das bacias, principalmente do Iguaçu e do Uruguai, para a gente conseguir manter a operação hidráulica satisfatória dessas bacias. Então, nesses gráficos, a partir de agora, a gente vai começar a mostrar o quanto de água a gente está soltando de cada um desses aproveitamentos hidrelétricos em relação à vazão natural que a gente observaria em cada um desses pontos se não houvesse a regularização dos reservatórios de montante, ou seja, se houvesse uma condição natural do rio. Então, em Salto Osório, a gente observa que desde final de março, a gente vem observando, aliás, desde o início de março, a gente observa, em média, uma condição de vazão defluente, que é a curva em vermelho, superior à curva em azul, que é a vazão natural. Então, isso significa que nesse trecho do Rio Iguaçu, em Salto Osório, a gente, em média, vem soltando mais água do que naturalmente a gente teria nesse trecho do rio. Próximo slide, por favor. Destaque, né, em Salto Osório, que a vazão... Só volta, por favor, para Salto Osório, que é importante ter o destaque, que a gente tem como restrição de vazão mínima era 200 metros cúbicos por segundo, e a gente, com uma negociação com o agente, né, dado que essa restrição é uma restrição por ictiofauna, né, para preservação da condição de fauna jusante, dada a possibilidade avaliada em campo, a gente observou uma possibilidade de redução de 200 para 60 metros cúbicos por segundo. Em Salto Caxias, a gente observa uma vazão defluente, que é a curva em vermelho, também em média superior à curva em azul, que é a vazão natural. Em alguns momentos, atualmente, a gente está com quase 200 metros cúbicos, pegando bem no canto direito do gráfico aí. A gente observa que a vazão natural está em torno de 120 metros cúbicos. E a defluência, a gente vem fazendo, em média, quase 300, quase 200 metros cúbicos por segundo
em relação a mais do que a vazão natural. E algo importante ser destacado, como a gente tem aí um combo, né, destacado em um FSAR-H, que é um documento que formaliza a restrição declarada pelo agente e recebida pelo ANS. Já houve a declaração de hoje pela COPEL da redução em função do agravamento da crise hídrica e das vazões naturais estarem atualmente em Salto Caxias inferiores a 200 metros cúbicos por segundo. A gente recebeu hoje de manhã uma declaração da COPEL que a vazão mínima de Salto Caxias não é mais 200, é 150 metros cúbicos por segundo. Então, isso tira um pouco a pressão de operação em cima da condição hidráulica de Salto Caxias. Próximo slide, por favor. Bom, esse é Baixo Iguaçu, que na condição hidráulica atual, eu vou comentar daqui a pouco, é atualmente o gargalo hidráulico da operação da Bacia do Rio Iguaçu. A gente continua observando aí, né, o efeito da vazão defluente, que é a curva em vermelho, acima da condição natural que a gente observaria, né, bem no canto direito aí mais recentemente, a mesma ordem de grandeza, né, quase 150 metros cúbicos por segundo estão sendo defluídos a mais de Baixo Iguaçu do que naturalmente a gente estaria observando nesse trecho do rio. Aqui em Baixo Iguaçu cabe um parênteses, que algumas pessoas que estão integrando essa reunião pela primeira vez não devem estar nivelados, que houve um problema em captação de água em território argentino, na cidade de Puerto Iguaçu. Então, houve um acerto entre o governo brasileiro e o governo argentino, com intermediação do Ministério das Relações Exteriores, para a gente aumentar. A gente chegou a fazer uma diminuição da defluência de Baixo Iguaçu para 200 metros cúbicos por segundo, com o objetivo de economizar água na bacia. E houve, por uma demanda do governo argentino, até que houvesse uma regularização, né, uma manutenção da captação dessa cidade em território argentino, que a gente aumentasse de novo a vazão de Baixo Iguaçu. Em relação a esse assunto, a Ana depois pode complementar, vai ter uma reunião agendada para amanhã, com a coordenação do Ministério das Relações Exteriores, onde vai ser novamente discutido esse assunto para a gente avaliar se a gente pode novamente fazer uma redução na defluência de Baixo Iguaçu e assim a gente conseguir economizar água na bacia do Rio Iguaçu. Aqui cabe um parênteses que vai servir daqui a pouco para a apresentação também da Bacia do Rio Uruguai. Qual é o motivo, qual é a importância da gente economizar água na bacia sob uma ótica de usos múltiplos da água? É a gente não perder o controle hidráulico dos aproveitamentos hidrelétricos. O que isso quer dizer? Se todos os aproveitamentos hidrelétricos, todos os reservatórios, eles começarem a deteriorar os seus armazenamentos, eles chegarem próximos a 0% de armazenamento, há a possibilidade de a gente perder o controle hidráulico, chegando à possibilidade de haver um colapso hidráulico. O que é o colapso hidráulico? Quando a gente não consegue mais ter capacidade de regularização. E o pior, alguns aproveitamentos hidrelétricos, dependendo da configuração, do arranjo hidráulico dele, ou seja, posicionamento da turbina, posicionamento do vertedouro, pode ser que a gente tenha que entrar no modo de operação que a gente chama vagalume. O que é vagalume? Em alguns trechos, quando o nível do aproveitamento permite, o reservatório ali entra em operação hidráulica. Quando ele baixa daquela condição mínima, o aproveitamento ele perde a capacidade de regularização, ou seja, é seccionada a defluência do rio até sem vontade, porque a gente não tem mais controle hidráulico, até o reservatório recuperar de novo o armazenamento mínimo para a gente voltar a ter o controle hidráulico. Então, essa é a pior situação possível. Por quê? Porque a gente perde totalmente o controle hidráulico do aproveitamento hidrelétrico. Ele não passa nem a operar fio d'água, ele passaria a operar numa condição que a gente chama de vagalume, que é uma perda do controle hidráulico. Próximo slide, por favor, fechado esse parênteses. Vamos então agora para a bacia do Rio Uruguai. A bacia do Rio Grande, como eu mostrei anteriormente nas simulações, é a bacia onde a gente, nas simulações, a gente tem o menor impacto em cima de Barra Grande e também de Garibaldi. Por quê? Porque nesse momento, em função da flexibilização das vazões mínimas, é onde a gente consegue ter o menor estresse da operação hidráulica. Ou seja, a gente pode observar aí que a curva em azul ela está acima da curva em vermelho. É totalmente diferente do que eu mostrei até agora. Isso significa que a gente vem conseguindo guardar um pouquinho de água no reservatório de Barra Grande e assim tirar um pouco a pressão da operação ajusante. Próximo slide, por favor.
O mesmo efeito a gente consegue observar em Garibaldi, né? A gente consegue, em média, ter a curva azul superior à curva em vermelho, também por conta da diminuição da defluência, de 81 para 13. Cabendo destacar que para Garibaldi, eu vou mostrar daqui a pouco para Machadinho, a gente não está mais com operação hidráulica, desculpa, com operação energética, não está mais, a usina está paralisada, a gente só está soltando uma vazão mínima para economizar água no reservatório. Próximo slide, por favor. Machadinho, da mesma maneira, a gente tem mais recentemente, né, bem no canto direito do gráfico, uma vazão natural abaixo da vazão defluída, ou seja, a gente está numa condição de economia porque a gente perdeu a capacidade de regularização do aproveitamento hidrelétrico e está operando, no momento, a 0%. Próximo slide, por favor. Só lembrando que Machadinho, a gente está operando com uma vazão defluente de 80 metros cúbicos por segundo. Itá, a gente observa também que a gente conseguiu uma redução significativa a partir de meados agora de abril para 100 metros cúbicos por segundo. Mesmo assim, a gente ainda continua tão severa a seca nesse trecho da bacia do Uruguai, que mesmo com essa redução significativa de 220 para 100, a gente continua ainda fazendo uma defluência superior à vazão natural, mas já é uma redução que tira um pouco da pressão da operação hidráulica montante. Próximo slide, por favor. Bom, esse daqui, junto com o slide de Baixo Iguaçu, são os dois principais slides da apresentação inteira, pessoal. Por quê? Atualmente o gargalo, vou dar um zoom daqui a pouco na lógica, na operação hidráulica da bacia do Rio Uruguai. Então, na bacia do Rio Iguaçu, o gargalo hidráulico é Baixo Iguaçu, mas o fórum de avaliação disso, como eu comentei, já não pertence mais somente a uma avaliação nacional, né? Junto com o governo argentino, vai ter uma reunião amanhã, mas no Rio Uruguai, o atual gargalo hidráulico é Foz do Chapecó. Como a gente vem observando sempre ao longo desse período aí em análise, a gente observa a vazão defluente, que é a curva em vermelho, superior à vazão natural, e mais recentemente, bem no canto direito do gráfico, a gente observa ali uma vazão natural levemente acima de 100 metros cúbicos por segundo e uma vazão defluente de quase 200. Ou seja, nesse momento, a gente vem soltando em Foz do Chapecó quase o dobro da água que naturalmente passaria nesse trecho da bacia do Rio Uruguai. Vamos entender essa restrição de Foz do Chapecó. Próximo slide, por favor. Dando um zoom na bacia do Rio Uruguai, é uma bacia muito complexa, né, que ela é formada por vários rios ali, Canoas, o Pelotas, o Passo Fundo, e logo depois, lá perto da Foz, tem o Ijuí. E, então a gente observa que a gente conseguiu, em todos os principais reservatórios de regularização da bacia do Rio Uruguai, que não tem uma capacidade muito grande, como eu disse lá no início da apresentação, já conseguimos uma redução significativa. Garibaldi, uma redução de 94 para 13, Barra Grande, 16 para 5, e Machadinho, de 120 para 80, e Itá, 150 para 100. Entretanto, em função dessas reduções, a gente chegou num gargalo hidráulico em Foz do Chapecó. Então, daí a afirmação que há a necessidade da gente rever as condições atuais de restrição de vazão mínima de Foz do Chapecó. Quais são essas restrições? Próximo slide, por favor. Só para vocês entenderem um arranjo hidráulico do aproveitamento hidrelétrico de Foz do Chapecó, é muito comum esse arranjo hidráulico para aproveitamento de um potencial hidrelétrico. Toda vez que você tem uma alça num rio, o que você faz? Você faz um barramento antes dessa alça, você capta a água e turbina e devolve a vazão depois das turbinas para um trecho depois da alça. É claro que ambientalmente a gente não vai secar essa alça do rio. Então, nessa alça do rio é mantida uma vazão chamada vazão remanescente. Então, a gente observa aí a barragem, né, sinalizado aí de Foz do Chapecó, e logo também sinalizado aí o canal de fuga, que é onde a vazão é restituída para o rio depois de turbinada pelo aproveitamento hidrelétrico. Como a gente não pode secar o trecho de alça do rio, há uma condição estabelecida para uma condição do IBAMA de vazão mínima em Foz do Chapecó, que é a seguinte: a gente tem que verter no mínimo da barragem de Foz do Chapecó 75 metros cúbicos por segundo, e depois da confluência entre o rio
Uruguai e o rio Chapecó tem que ter uma vazão mínima de 125. Ou seja, se eu tiver um mínimo de vazão no rio Chapecó de 50 e eu soltar no mínimo 75 de vertimento na barragem, dá os 125. Só que isso é algo que a gente tem que monitorar. Por quê? Porque às vezes a vazão no Foz do Chapecó é abaixo de 50. Se ela é abaixo de 50, eu tenho que soltar mais do que 75 no barramento. Mas o mais importante para a gente avaliar não é o 125. O maior gargalo que a gente tem hoje em dia são os 200 metros cúbicos por segundo, porque há uma declaração do agente, aí não tem a ver com questão ambiental, não tem a ver com estabelecimento do IBAMA, de uma vazão de 200 metros cúbicos por segundo entre a confluência do rio, próprio rio Uruguai, com o canal de fuga do aproveitamento hidrelétrico. Ou seja, somando a vazão turbinada de Foz do Chapecó com o que vem da alça do rio, tem que dar, no mínimo, 200 metros cúbicos por segundo. Então, é essa que é a vazão que a gente tem que discutir hoje para a gente fazer a melhor gestão hidráulica do rio Uruguai sob a ótica dos usos múltiplos da água. Pessoal, eu não estou falando mais aqui de geração de energia elétrica. Eu já citei que tem vários aproveitamentos hidrelétricos no rio Uruguai que já pararam de gerar energia elétrica. Garibaldi, Machadinho. Então, a gente está aqui discutindo a melhor forma de guardar a água nos reservatórios para os usos múltiplos da água. Próximo slide, por favor. E último, então, só para a gente detalhar a declaração dos atuais 200 metros cúbicos por segundo. Uma declaração, como todas elas, do agente operador de Foz do Chapecó, onde a preocupação, no primeiro momento, aí, é a captação na cidade de Itapiranga, né, onde ele diz aí que, somando aquilo que eu falei, somando a vazão turbinada de Foz do Chapecó com a vazão da alça do rio, que pega ali, a vazão turbinada no trecho do rio Uruguai, pegando depois a alça do rio Uruguai, onde tem a foz do rio Chapecó, tem que dar, no mínimo, os 200 metros cúbicos por segundo. Então, eu acho que esse que é o ponto nobre da gente discutir a operação, principalmente do Uruguai, dado que do Iguaçu a gente tem uma reunião amanhã, né, que já saiu um pouco da alçada desse grupo, né, que já tem envolvimento de um governo estrangeiro, que é o governo da Argentina, mas aqui no Rio Uruguai é algo importante da gente discutir. Lembrando que, como mostrei no gráfico anterior, no momento a gente vem soltando em Foz do Chapecó quase o dobro do que naturalmente a gente observaria nesse trecho do rio. Doutor Joaquim, isso que eu tinha para apresentar. Eu não sei se mais algum agente, Foz do Chapecó, Copel, ENGIE, gostaria de complementar. Bom, eu vou dar oportunidade, então, principalmente aos dois agentes responsáveis por Baixo Iguaçu e por Forte Chapecó, comentarem sobre a situação dos seus reservatórios, né? Então, começando por Baixo Iguaçu, não sei se Vicente, eu não sei quem vai falar sobre Baixo Iguaçu. Bom, estou aqui, o Jorge da Neoenergia. Ok, Jorge. Tá. O cenário de Baixo Iguaçu, devido às condicionantes estabelecidas pela outorga, né, nós estamos realmente seguindo a regra, né, dadas os valores realmente de armazenamento da bacia, de praticar somente o mínimo, né, durante, praticar o valor mínimo estabelecido no período de visitação, seria os 350 metros cúbicos por segundo, e, obviamente, nas horas remanescentes, nós estamos praticando a defluência mínima de 200 metros cúbicos por segundo. Tá? Esta tem sido a diretriz hoje estabelecida. Ok, mas vocês já tiveram algum contato com o parque? Porque essa o que a Ana informou para vocês, é que se vocês conseguirem o entendimento com o Parque de Foz, Parque Nacional, nós poderíamos analisar
essa restrição que foi colocada na outorga da ANA. Então, vocês já mantiveram entendimento com o parque, porque o que o Paulo está falando tem a ver com o aumento dessa vazão que a Argentina pediu. Nós demos somente por uma semana e dissemos que não é possível, só para o tempo necessário para vocês consertarem e adaptarem a captação. Eles fizeram isso, a cidade de Puerto Iguaçu refez a captação e hoje ela está independente da vazão. Então voltou-se para a condição brasileira da questão. Então, a condição brasileira da questão é que nós estamos na dependência de vocês entrarem em entendimento com o parque para conseguirem uma ressalva para operarem com aqueles 200 metros cúbicos segundo. Então, a questão, Paulo, não está ainda no lado argentino, está no lado brasileiro agora, tá? O que ocorreu é que foi feito o encaminhamento da carta, no caso ao parque, né? E nós não tivemos o retorno até o momento das informações, tá? Estou falando só para a gente saber a quem cobrar adequadamente. Então, essa questão não está na questão argentina, tá? Essa questão ainda está na questão nacional, porque nós não concordamos ficar com a vazão alta para Puerto Iguaçu. Então, eles fizeram o serviço e voltou-se para a condição, então, de restrição nacional, tá? Esse é o ponto. Bom, segundo, então, é a questão de Foz do Chapecó. Eu vou dar a oportunidade à Foz do Chapecó poder comentar. Gilson, só para a gente fazer um parêntese rápido aí, Foz do Chapecó vem praticando os 200, esses 200, para a gente, como foi falado pelo Paulo, ele não tem nenhuma restrição perante IBAMA ou outro órgão. Ele chegou nesse valor de 200, foi na época do enchimento, que houve uma redução do rio, e aí se percebeu, aconteceram reclamações de perda de captação de água e a fato de balsas que passam a jusante de Foz de Chapecó. Aí chegou-se nesse número de 200 que vem sendo praticado. A situação hoje é o seguinte, como o senhor já falou, até o pessoal de Itapiranga está aí. A gente vem praticando os 200, a gente vem sendo questionados pela questão da balsa aqui da região. A gente já não tem essa ação sobre essa questão da água, né, como todos sabem, e a gente estava recebendo da Defesa Civil de Santa Catarina questionamentos que as prefeituras, por exemplo, de Itapiranga e Mondaí, como exemplo, e mais anteontem o pessoal da Corsã de São Borja, a questão da captação. Eles não estavam tendo questão de trafegabilidade de balsa e também a dificuldade com captação. Nesse sentido, a gente, conversando até com o próprio Antônio Lima, a gente pediu e entrou em contato com as prefeituras, conversamos e pedimos a participação deles nesse evento, né, para que eles possam se posicionar. Foz de Chapecó, com relação aos 200, ela não tem restrição. A gente tem os 125 como informado pelo Paulo, tá? Então, quem está jusante nosso, Itapiranga, que está presente, Mondaí, que foi convidado, e a própria Corsã, através do Manuel Carvalho de São Borja, também a gente enviou o convite lá, a partir do Antônio Lima, para poder se posicionar e dizer qual a situação deles. Em Foz de Chapecó, a gente vai operar dentro do que manda o IBAMA ou que for definido pela ANA, tá ok? Ok, mas só para entender que esse é um processo de ajuste, né? Então, o que se fez no passado e em outras regiões foi mostrar a gravidade, tá certo? Para todas as pessoas que estão diretamente afetadas no processo e dar um tempo para o ajuste, porque o ajuste pode acontecer de duas maneiras. Uma, voluntário, que é esse que nós estamos tentando ver aqui, e um segundo pela escassez, que aí fica sem controle. Então, o que nós estamos colocando é que não adianta ficar imaginando que as condições podem ser preservadas se numa situação de escassez ela pode vir a não ser possível. Então, esse é o ponto mais crítico, né? Agora, nós todos entendemos da necessidade de tempo para algum ajuste, tá certo? Então, esse é o ponto inicial. Nesse sentido, eu vou dar a palavra aos interessados, começando pela Prefeitura de Itapiranga, que está aqui com o nosso prefeito,
Jorge, para ele colocar a situação e as providências que ele já está tomando, que eu acredito, para ficar com menos dependência da cota do rio. Então, Prefeitura de Itapiranga, prefeito Jorge, se puder agora comentar. Tá bom, obrigado, Joaquim. Nós temos 3 situações fundamentais para nós aqui. O primeiro delas é a captação para tratamento de água. O nosso município, ele tem 100% de água tratada nas residências dos nossos municípios, tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural. Então, nós temos, como outorga da ANA, nós temos 2 pontos de captação para o município, que é em Sede Capela, onde tem uma balsa também, e aqui no centro da cidade de Itapiranga. Além do município captar água para essas estações de tratamento, nós temos 2 grandes agroindústrias aqui que têm tratamento próprio, estação de tratamento próprio, que é a Seara Suínos, que é acima da onde nós buscamos a água, e a Seara Aves, que é abaixo da onde a gente capta a água. Além disso, nós temos mais 2 pontos, também outorgados pela ANA, mas que são do Rio Pipiriguaçu, que é na linha Escondida e na linha Glória. E temos mais uma outorga da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa Catarina, que também tira água para tratamento numa comunidade chamada São Sebastião. Então, no Rio Uruguai, nós temos 2 estações de tratamento do município e 2 estações de tratamento para 2 grandes agroindústrias, de frango e de suíno. A outra situação nossa, que o Gilson colocou muito bem, eu quero agradecer a Foz do Chapecó por ter atendido até agora os nossos pedidos. E o Gilson sempre fala que a OMS é que tem que regulamentar isso. Pois bem, nós temos 2 balsas, 2 travessias de balsa do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. A de Sede Capela nós não temos problema com a trafegabilidade, mas a da cidade, que liga o município de Barra do Guarita ao município de Itapiranga, tem muita pedra. E aí tem que fazer um roteiro diverso daquele normal para poder fazer a travessia. Então, esse que é um problema seríssimo para nós. Agora, o outro problema mais sério ainda é a questão da dengue. Nós temos focos, depois a gente pode encaminhar, nós temos focos de dengue em cima do Rio Uruguai. Em cima das pedras do Rio Uruguai tem foco de dengue, porque cria as poças, porque a água baixa muito, cria as poças e o mosquito se prolifera. Tivemos 2 casos de dengue já no nosso município, um do bairro justamente aonde tem as pedras ali, então no bairro lá de Santa Teresa Baixa, onde o rio tem muita pedra e aí o foco se prolifera, então tem um paciente, uma pessoa que foi vitimada por isso. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a condição de a vazão da Foz do Chapecó nos dá a condição de a gente continuar captando a água, de nós darmos a trafegabilidade para a balsa do centro da cidade, Barra do Guarita e Itapiranga, e também nós temos a condição de, pelo menos uma vez por semana, fazer uma vazão maior para a gente poder lavar o mosquito da dengue e mandar embora, porque senão a gente vai ter aqui muito problema justamente com a dengue. Explicando também de que nós temos um decreto de situação de emergência declarado no nosso município por causa da estiagem, aguardando a homologação ainda, claro, do Estado e da União, mas que nos dá a condição de a gente procurar minimizar a situação do nosso setor. Para os senhores terem uma ideia, 72% do movimento econômico do nosso município, que tem nem 17 mil habitantes, que chegou a 900 milhões de reais nesse ano de 2019, provém do setor agropecuário. Além do setor agropecuário, de suínos e aves, também o leite e o gado de corte. E essa água, a maioria dela sai justamente do Rio Uruguai. E a gente tem que levar água
para esses nossos produtores. Então, esse é o apelo que nós fizemos aqui em Itapiranga, para a gente ter a continuidade de captação de água. Os 4 pontos de Itapiranga, nós temos a passagem da balsa e nós acabamos com a proliferação do mosquito em cima das pedras do Rio Uruguai aqui no nosso município. Obrigado pela atenção. Prefeito, está sendo feito algum trabalho de melhoria nas captações? Porque o que o ONS está colocando e o que os meteorologistas estão colocando é que a condição pode, pela natureza, simplesmente acabar a água. Então, a pergunta para o senhor é o seguinte: nessa condição, o senhor está melhorando as captações para pegar num nível menor do que está hoje? Eu vou pedir para o nosso engenheiro sanitarista, Marcelo, aqui, que tem acompanhado isso, para ele dar a resposta para vocês aí. Só para complementar a pergunta também, doutor Joaquim, se há alguma folga em relação à condição atual, alguma folga de nível nessas captações solicitadas? Bom dia, então, Marcelo, engenheiro sanitarista. Com relação específica do primeiro ponto que o prefeito colocou, que é as captações, nós temos folga ainda, podemos trabalhar com ajustes. Vou tirar a máscara aqui. Nós temos uma folga, um ajuste nas captações quanto ao ponto 1. Então, a vazão, se ela for diminuída nas captações de água, nós ainda temos condições por algum período de trabalho. Porque, obviamente, as vazões de captação são bem menores, mas nós temos condições de trabalhar a questão operacional de captação com uma redução. Mas os próximos 2 pontos que o prefeito colocou são os mais críticos, que é a questão da balsa e a questão desse empoçamento de água num perfil geológico bem em frente à Cidade Baixa, onde a água fica empoçada. Mas quanto à captação especificamente, nesses 2 pontos, Sede Capela e aqui na cidade, nós ainda temos uma folga, certo? Ainda temos uma folga. Com esses 200 metros cúbicos por segundo, nós ainda temos uma condição de folga. O que nos incomoda é a passagem da balsa, porque nós temos... A balsa hoje está funcionando? A balsa hoje está funcionando? Com 200? 200 funciona. Sim, funciona. Está funcionando com 200. Com o nível de dificuldade, como o prefeito colocou, o perfil topográfico geológico do rio em frente à cidade, nesse local da balsa, ele é um perfil muito pedregoso, com várias ilhas de pedras. Então, a balsa tem uma dificuldade, ela diminuiu a operação, não são mais 2, é somente uma, mas ela ainda tem condições. Mas abaixo, próximo de 200, digamos, abaixo de 200, a gente vai ter certa dificuldade. Porque, além do transporte de veículos, a balsa, ela traz todo dia para a nossa cidade, vindos do Rio Grande do Sul, em torno de 1.400 funcionários do frigorífico que vêm trabalhar num determinado período do dia aqui na cidade da Itapiranga. Então, eles vêm do Rio Grande do Sul, de cidades próximas nossas aqui, e vêm, a maioria deles agora pela balsa, por causa da pandemia, claro, para não vir fechado, né, dentro dos barcos, mas então nós também temos esse problema. E a dengue, que nos incomoda bastante, porque aí nós temos que ter uma vazão semanal maior para a gente poder fazer com que a água passe por cima das pedras e acabe com o mosquito. Essa é uma situação delicadíssima para nós, de saúde pública, e que nós gostaríamos de ver alguma solução para a gente poder minimizar a questão da dengue também aqui no nosso município. Obrigado. Doutor Joaquim. É possível uma intervenção nossa aqui? Sim. Vamos só parar aqui, só a pergunta do Paulo, e a gente passa para você, tá certo? Só um minuto. Ok. Paulo, a minha pergunta era só ver com o prefeito de Itapiranga se há alguma alternativa em relação a essa travessia atual. E em relação à questão levantada, né, de problema de
poças de formação de dengue, de mosquito. Isso aí haveria uma alternativa, doutor Joaquim, que é algo que a gente já fez em crise de outras bacias, que seria a gente combinar de forma pré-programada alguns pulsos de vazão no rio. Lembrando, né, que o que gasta a água do reservatório não é o pulso de vazão, o que você subir o rio e depois baixar. O que gasta a água é você manter um nível elevado, né, para uma captação que, às vezes, uma quantidade pequena de água, isso é que gasta água no reservatório. Então, a pergunta seria essa: há alguma alternativa em relação a essa atual travessia? A única alternativa nossa aqui, Paulo, desculpe, não é brincadeira, é uma coisa séria, é uma discussão de mais de 25 anos, e nós tivemos com o ministro Tarcísio, com o prefeito do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, seria a construção da ponte. Mas isso é uma coisa para o futuro. Nós não temos outra alternativa senão a balsa. Tanto é que eles operavam com 2 balsas, né? E agora estão operando com uma só, justamente para poder minimizar essa questão aí da possibilidade de uma balsa dessa ficar trancada em cima do rio, como já aconteceu. Então, a vazão de 200 é a mínima, a gente poder dar condição da balsa ultrapassar. Outra alternativa nós não temos, infelizmente não temos. A balsa, para nós, é fundamental para a travessia tanto dos veículos, né, e transportadoras, como o nosso pessoal que vem trabalhar aqui na Agriindústria. A única ponta que nós temos aqui, Paulo, é lá em Palmitos, que vai para aí. Isso dá uma distância de 100 quilômetros, né, de uma volta que os caminhões deveriam dar. Mas isso é inviável, não tem como a gente ir, né? Isso encarece o frete, encarece a logística, enfim. Então, nós não temos hoje alternativa. A nossa alternativa hoje é a balsa. Só para complementar, com relação à vazão, você colocou sobre esse pico de vazão para minimizar o efeito da dengue. Eu acho que essa poderia ser uma solução. Isso. Essa é até uma condição técnica que a gente comentou. Aumentar o pico 1 ou 2 vezes por semana para, digamos assim, aumentar esse nível e lavar essas ilhas de água que se formaram nesse perfil geológico em frente à cidade. Então, esse pico de vazão, ele minimizaria o terceiro ponto, que era a questão da dengue. Esse pico de vazão seria bem interessante. A gente está entendendo que a gente está colocando em risco também o abastecimento urbano, né? Por conta de que, se faltar água no reservatório, vai colocar em colapso o uso prioritário da água, que é o abastecimento urbano, né? A gente tá, de alguma maneira, quando a gente privilegia a balsa, a gente coloca em risco o abastecimento urbano, tá? Só para a gente ter uma ideia sobre isso. Por favor, nosso colega pode comentar agora. Joaquim. Bem, eu espera aí, Rodrigo, só um minuto agora. Nosso colega vai comentar. Se apresente de novo, que eu falei na hora. Oi? Tá. Se apresente de novo, que eu falei na hora. Tá bem. Eu respondo pela Superintendência Regional da Corsã, aqui da Fronteira Oeste. Nós temos 2 sistemas que estão sendo afetados por esse assunto aí, que é Itaqui e São Borja, tá? São aproximadamente 30 mil economias, né? Estou falando aí de mais de 120 mil pessoas, que nós captamos exclusivamente do Rio Uruguai, né? Nosso primeiro recalque, a nossa estação de água bruta, captação de água bruta no Rio Uruguai. E uma delas, Itaqui, que foi a primeira a ter problema, nós já fizemos adaptações nessa captação, onde colocamos sistemas flutuantes para captar a água a ponto mais baixo, né? Níveis mais baixos do que o usual, né? Então já foi feito o que era possível fazer. E a outra delas, que é uma captação mais recente, que é uma obra feita mais recentemente, já com uma captação em pontos mais profundos do rio, é bem difícil de fazer. Nós praticamente não teríamos como fazer essa adaptação, né? Ela já está num nível já bem profundo, né? Como falei, uma obra mais recente. E neste ponto, em São Borja, que é o ponto mais crítico hoje para nós temos em torno de 60 centímetros de lâmina d'água em cima da geratriz superior do nosso tubo de captação. Isso já chega perto da formação de vórtice e problema no abastecimento. Então, hoje, eu estou externando aqui só o problema que nós estamos enfrentando, que neste ponto, onde é extremamente difícil, quase impossível de fazermos uma adaptação,
na captação, a gente está com esse problema muito sério no município de São Borja, que foi o que o nosso gestor lá da unidade de saneamento nosso entrou em contato com o pessoal aí que se manifestou anteriormente. Então, só para registrar a situação atual aqui. Ok. Nosso superintendente de regulação, que cuida das outorgas, vai falar. Doutor Rodrigo. Eu queria saber só do prefeito de Itapiranga se foi dito que há uma folga de nível na condição atual, não é isso? Na captação para a cidade. Tem como quantificar essa folga de nível? 15%, 10% a 15%. Abaixo, diminuição de 10% a 15%. Tá, mas até quando quanto de lâmina d'água, eu não sei como que é a captação de Itapiranga, mas quanto é uma tomada d'água, um flutuante, tem quanto de lâmina d'água ainda disponível na linha do que a Corsan falou para São Borja? Em torno de 20 a 30 centímetros. 20 a 30 centímetros de redução. É o máximo que nós conseguimos para os pontos de captação, porque nós ficamos sem... a captação é ao lado, a captação é em trilhos, as bombas são centrífugas, posicionadas em trilhos, ao lado do perfil do rio, né, na beira, né? E aí essa bomba ou é levantada ou abaixada, só que daí se eu abaixar 20 ou 30 centímetros, eu fico sem o ponto de sucção. Tá ok. Era isso, Joaquim. Ok. Bom, estamos vendo aí que o problema de quando está na escassez, realmente nós temos que ter toda a atenção possível. Então, o que está sendo alertado aqui nessa reunião é que o sistema está se esgotando, tá certo? Então, eu sei que São Borja já fica a jusante de Itapiranga, né? Quer dizer, já tem outros rios que podem contribuir. Pega o Ijuí, doutor Joaquim. Pega o Ijuí e um rio também que vem lá da divisa com a Argentina. Então, já tem uma incremental significativa aí. Já tem é isso que eu estou dizendo, que não deve ser tão crítico, vamos dizer assim, a questão em relação ao que está sendo colocado por Itapiranga, né? Mas cada caso é um caso, tem que ser analisado pelo gestor local que sabe o que está fazendo. Então, o que está sendo alertado aqui é a necessidade de termos essa consciência. A equação não fez. Qual é a equação que não fez? Vamos precisar de mais água, vamos ter que garantir o abastecimento. Então, já começa a ter o que é que a gente prefere? Ter o abastecimento garantido por mais tempo ou algum problema que a gente possa ter agora em algum outro setor? Então, o que se pode fazer, e é isso, eu não sei se a balsa tem o mesmo fluxo sábado e domingo, se todas as horas do dia, mas é muito complexo, eu não sei se Forte Chapecó consegue controlar, fazer flutuação para que na hora do dia em Itapiranga tenha água na quantidade para a balsa passar, e numa outra hora a redução da vazão. Isso poderia até melhorar a questão da dengue. Quer dizer, fazer um hidrograma no sentido de liberar mais águas num determinado tempo e depois recolher que a média vá caindo. Esse que é o ponto da discussão. Então, essas duas coisas. O pessoal de Forte Chapecó, vocês têm ideia do tempo que leva a água de Forte Chapecó até Itapiranga? Eu acho que o pessoal de Itapiranga tem esse controle melhor que a gente, Joaquim. Eles têm todo o monitoramento de régua lá, bem antigo, da época até do Carlinhos Malma, tudo lá. Então, eles sabem exatamente quando a gente turbina aqui, qual que é o reflexo deles lá certinho. Porque era importante, porque eu não sei se é dia ou é hora, é isso que eu estou dizendo, essas coisas, porque transferir, é isso que eu quero dizer para você. Você, não, eu vou cumprir o que a Ana disser. Mas o trabalho de campo,
na verdade, é do agente, né? É você que tem que ir e tentar equacionar essas questões. Quer dizer, não foi a ANA que botou a vazão de restrição de 200 metros cúbicos por segundo. Essa vazão foi do conhecimento local que vocês têm, que é muito superior a todos nós. O doutor Rodrigo pode comentar sobre isso, mas eu estou entendendo que o limite ambiental é de 125. Esse é o limite ambiental que está sendo colocado, tá certo? Positivo. Mas que isso é o agente. Então, vocês têm uma responsabilidade nisso. Não adianta chegar e imaginar assim, agora transferir o problema para Brasília. Brasília não vai resolver. De forma nenhuma. Então, vocês têm que tentar resolver. O prefeito já deu uma sugestão que todos, e o Paulo do ONS também já sabe que a gente faz isso sempre, é uma vez por semana, por exemplo, dar um fluxo, dar uma vazão maior para que haja conexão daquelas poças e, então, evite essa questão da dengue. Então, pelo menos isso pode ser pensado por vocês. Agora, também tem que ser pensado que tipo de redução você vai fazer. O que nós fizemos em outros campos foi começar a baixar gradualmente. Tira 10, tira 20, tira 30 metros por segundo. E vai acompanhando, até o limite que for possível. Quando chegar naquele limite que foi possível, para e volta para a posição anterior ou mantém-se naquele limite mínimo. Tá? Então, mas isso dificilmente vai ter estudo que vai permitir dizer, tire 50 que eu fiz o estudo. Não tem esse estudo. Vai ser por tentativa e erro. No São Francisco, São Francisco é um grande rio brasileiro, a gente saiu de 1.300 para 550 metros por segundo. Mas foi tirando 100, tirando 50. Então, o que nós estamos sugerindo para você é que faça o acompanhamento junto com o São Borja, junto com o Itapiranga, de duas coisas. Uma é, num certo dia da semana, tá certo? Onde for possível, você dá uma vazão um pouco maior, no sentido de fazer essa conexão dessas poças. E a segunda coisa é ir reduzindo nos outros dias a vazão, de tal maneira que vocês contem o seu sistema, qual o mínimo operacional. Porque o que nós estamos discutindo aqui é garantia do abastecimento humano, tá certo? Então, essa é a prioridade maior de qualquer legislação. Então, a gente não pode colocar em risco o abastecimento humano. Ninguém está falando mais geração, que a geração Foz Chapecó acho que nem está gerando mais. Eu não sei se está gerando ainda, Paulo. Está gerando 75, sim. Talvez. Não, está gerando muito pouco, né, Paulo? Praticamente reduzido, os últimos dias, praticamente zero, mas só se você compensando. parar de gerar, não vai fazer falta para o sistema, vamos dizer assim, nesse atual momento, né? Sim, claro, sim. Não é permanente, é uma situação crítica. Então, eu acho que vocês têm que manter um acompanhamento, tente incorporar o governo do Estado nessa situação, tá certo? Poçan, do Rio Grande do Sul, também participa desse processo, mas eu acho que tem que o caso de vocês é uma reflexão local e traz para a gente aqui. Por enquanto, que eu estou lhe dizendo, a orientação é temos que nos tentar adequar à realidade da água que está chegando, tá certo? Se nós demorarmos para fazer isso, nós podemos entrar numa vazão de 125, por exemplo. E aí? Como ficamos com 125? Talvez as captações da própria cidade fiquem fora. Então, esse é o conselho que nós estamos dando em todas as regiões onde estamos com crise. É uma concertação local, tá certo? E trazer o problema de uma maneira já estruturada que a gente possa tentar equacionar. Doutor Rodrigo. Não, só complementando, Joaquim, na sua linha aí, que você colocou de temos que adequar a realidade da água que está chegando. E aí eu queria colocar aí para a Prefeitura de Itaporanga e para a Corsã também, São Borja e Itaqui, as nossas outorgas, quando elas são emitidas, elas prevêem algumas obrigações para os usuários, em situações críticas, inclusive, também. Nós temos uma resolução ANA, que é a 1941 de 2017, que diz que os usuários, em situações como essa que nós estamos vivenciando, necessitam de levar em conta as flutuações de nível e as características locais do corpo hídrico em pontos da interferência.
como na linha de novo do Dr. Joaquim, a pergunta para os municípios é o seguinte: eu sei que nós estamos numa situação, ainda tem alguma folga, mas a pergunta, e o doutor Joaquim citou o exemplo aí da cidade argentina, que fez uma adequação da captação. A pergunta é o seguinte: as prefeituras não poderiam trabalhar na linha de buscar uma adequação das captações já, por exemplo, no sentido preventivo, na linha que o doutor Joaquim colocou, de adequar a realidade da água que está chegando, porque se nós tivermos um volume de água menor, uma vazão menor, aí sim nós teremos problemas. Então, a questão é antecipar o problema, buscando adequar essas captações de maneira aí emergencial para situações em que não haverá mais uma folga. Essa que é a pergunta que eu coloco para vocês. Para a Prefeitura e para a Corsan também, sobretudo para a Prefeitura de Itapiranga. E me parece que a dengue dá para trabalhar com a questão dos pulsos proposto pela ONS, né? E a balsa nós temos que avaliar também, né, senhor prefeito? Porque o pior dos mundos, como o doutor Joaquim falou, a nossa prioridade aqui no momento é garantir o abastecimento de água para as cidades. Então, essa questão da adequação, alguma intervenção emergencial que possa, em situações mais críticas, emergencial bem rápida, adequar a captação a essas flutuações, buscar num ponto um pouco mais profundo, coisas dessa natureza. Eu queria saber a opinião aí das prefeituras, por favor. Doutor Rodrigues. Maciel Itapiranga, posso falar? Pode. Sim, Maciel, por favor. Tá, com relação à captação, como eu falei, nós temos de 20 a 30 centímetros de folga. O que acontece? Os dois pontos de captação, eles são locais onde formam, digamos assim, um empoçamento da água, onde o fluxo, a velocidade da água é baixa. Então, o que acontece? Sim, nós temos 20 a 30 centímetros. Eu acredito assim, para nós baixarmos 20 a 30 centímetros desses locais, teria que ser uma diminuição de vazão drástica. Então, assim, como o senhor colocou, essa folga de 20 a 30 centímetros, a gente percebe que isso teria que baixar a vazão muito, quanto eu não sei dizer. Mas, assim, os dois locais, eles têm um nível de empoçamento de água muito grande. Não é um fluxo corrente, é um fluxo corrente, claro, da água do rio, mas os dois pontos, eles formam um empoçamento. Esses empoçamentos baixarem 20 ou 30 centímetros, que é o que a gente ainda tem, seria muito drástico. Eu acho que nem o perfil geológico lá na frente, ele daria essa condição de diminuir esse empoçamento. Então, essa é uma questão que a gente já avaliou nos dois pontos. A gente não vê com muita preocupação nisso, porque a gente, lá na frente, onde tem a geratriz de saída dessa água, desse perfil geológico, ele nem tem condições de baixar 20 ou 30 centímetros. Então, a gente tem uma folga quanto a isso. E com relação à emergência, nós já estamos com bombas submersíveis já apostadas. Caso isso ocorra, a gente tem essa condição também. E também no próprio trilho, a gente tem essa condição de avaliar e colocar essa bomba centrífuga mais próximo do nível de água para a captação. Então, quanto à captação, a gente tem uma folga e, como o senhor colocou, a gente já preventivamente já tem isso. A gente já avaliou, primeiramente, a questão do empoçamento da água e, segundo, com relação à forma de captação. A gente já tem isso levantado no plano B até um plano C, que seria o posicionamento de uma bomba autoaspirante. Já temos isso pensado numa terceira alternativa. Então, quanto à falta de água para esses dois sistemas, a gente, de momento agora, nós temos uma folga, a gente não vê essa preocupação tão grande assim, tá? E com relação a esses dois sistemas, repito, os dois locais de captação, eles têm um perfil geológico de empoçamento da água.
diminuir 20 ou 30 centímetros lá na frente, na geratriz superior, para diminuir esse nível de cota, eu acredito que é muito difícil isso acontecer, porque o perfil topográfico não permite. Ficaria o rio parado. O rio não vai parar. Tem um local que o rio, no mínimo que seja, ele vai escoar, e aí ele vai manter a água dentro desse empoçamento. Então, isso a gente tem bem claro nesses dois locais. O nível crítico, eu repito, de 20 ou 30 centímetros, ele não, eu acredito que ele não vai ser atingido, somente se parar a passagem de água, que é uma coisa que, obviamente, não pode acontecer. Mas, tendo um fluxo de água, esse da cidade talvez possa até chegar nos 20 ou 30 centímetros, mas o da linha Serra de Capela dificilmente vai chegar por conta desse perfil geológico mantendo a água parada naquele local. Então, a captação, 20 ou 30 centímetros, a gente não vê esse drama, digamos assim. Ok, então, eu estou entendendo que nosso foco, então, passa a ser a balsa e o dengue, a dengue, né? Quer dizer, a balsa e a dengue passa a ser o foco nosso da discussão. O que é que nós podemos fazer para as duas coisas, tentando equacionar a dengue e a balsa, tá? Já que o sistema de abastecimento, de alguma maneira, está se preparando para enfrentar. Deixa eu ver a Cosan agora sobre a situação de São Borja. Sim, respondendo então a pergunta do Dr. Rodrigo, a questão de Itaqui, nós já fizemos estas adequações possíveis, né? Por isso não nos preocupa tanto hoje, porque a gente colocou um sistema que capta num nível mais baixo, né? São Borja, hoje, a nossa maior preocupação, porque, como eu mencionei anteriormente, esta é uma obra mais recente, né? Construída mais recentemente, e já foi feita uma captação em um ponto bem mais profundo do Rio Uruguai, né? E que hoje seria quase que impraticável a gente buscar água num ponto próximo que fosse mais profundo. É bastante difícil seria essa adaptação, né? A gente, como foi mencionado já também aí, a gente não sabe também qual é a interferência de uma eventual redução de vazão a montante neste nível que nós temos hoje de aproximadamente 60 centímetros acima da geratriz superior do tubo, né? Foi também dito que existem outros afluentes, né, outros contribuintes do rio. Então, a gente está nessa situação. Nossa maior preocupação é a São Borja, onde é muito difícil uma adaptação, praticamente impossível, e nós temos essa situação hoje, né, ontem, na verdade, a última medição nós fizemos de 60 centímetros acima da geratriz superior do tubo. Mas seria isso. Ok. O Lucas da sala de situação, gostaria de comentar. Lucas, por favor. Tudo bem, bom dia a todos de novo. A gente vem comentando a situação do Rio Uruguai nos nossos boletins da sala de situação, pelo menos há um mês, e já estamos considerando a situação de alerta. Em alguns pontos, as permanências de nível e vazão estão abaixo da Q95, então a situação está bem complicada. Com relação a essa questão do deslocamento da onda de cheia da Foz do Chapecó até Itapiranga, tem uma notícia que talvez seja interessante para um possível estudo sobre isso. No próprio site da ANA, no gestor PCD, onde ficam os dados telemétricos, tem uma estação exatamente em Itapiranga, com dados atualizados de 15 em 15 minutos, e a estação da UHE Foz do Chapecó Jusante. Então, ambas as estações pegam tanto o nível quanto o vazão, ambas têm curva-chave. Então, esses dados podem ser observados em tempo real e daria todo o subsídio para uma estimativa de deslocamento de onda de cheia de um ponto ao outro. Inclusive, o Departamento de Recursos Hídricos fez um estudo semelhante há um tempo atrás, porém considerava, claro, uma precisão bem maior que a gente precisaria para esse estudo até Itapiranga, mas o Departamento de Recursos Hídricos tinha feito há um tempo atrás uma estimativa de deslocamento da onda de cheia de Foz do Chapecó para Itapiranga e depois para o Salto do Yucumã. Então, talvez seja interessante fazer um trabalho semelhante, né? Claro, conforme a vazão, muda o tempo de deslocamento da onda de cheia. Na época, esse estudo foi feito para vazões menores,
mas talvez agora um estudo com vazões menores seja bem interessante fazer nesse sentido, né? Então, a boa notícia é que tem pontos de monitoramento para subsidiar esse estudo. Ok. O Gilson quer falar. Se o Gilson pudesse falar agora. Doutor Joaquim, a gente concorda plenamente, até só comentando, hoje Itapiranga se faz presente, o pessoal de São Borja entrou em contato conosco e a gente prontamente pediu, inclusive Mondaí, que não, me parece que não está presente, mas também a gente entrou em contato com eles e conversou, para eles poderem se posicionar hoje, não que a Foz esteja fora do circuito de forma nenhuma, a gente só precisava entender realmente e ver a realidade. A gente está aqui disposto a fazer esses testes, a gente pega esses tempos de deslocamento, a gente já tem vários estudos, inclusive conversava muito com Itapiranga a respeito de, principalmente na época de cheia, né? Não em seca, mas em cheia. Então, a gente pode fazer, sim, todo esse trabalho, a gente pegando esse tempo de deslocamento, coordenando essa diminuição gradativa e o reflexo que está tendo em Itapiranga em conjunto com o deslocamento de Itapiranga até São Borja, vendo o reflexo para eles, e a gente trabalhar nisso aí sem nenhum problema. A gente está aqui como agente e preocupado com a situação do Rio Uruguai e das pessoas. Então, nós estamos aqui, a gente finalizando isso aqui, eu já tenho contato da pessoa, eu preciso de contato de São Borja, eu tenho contato lá só do Miguel, do Manuel, mas a gente fecha a linha e começa a fazer os testes que forem necessários para que a gente tenha uma conclusão de repente, de tempos até São Borja, mas e a questão de Itapiranga e dos níveis de água em Itapiranga. Então, ok, a gente está à disposição e a gente puxa esse contato para a gente trabalhar nessa situação juntas aí, ok? Ok, então eu vou propor o seguinte, a gente não vai esgotar hoje o assunto, e é importante, só um minuto. A minha proposta sobre esse assunto é que nós possamos fazer uma reunião na próxima semana, tá certo? Tipo quinta ou sexta-feira da próxima semana, vamos marcar quinta, tá certo? Quinta-feira, eu não sei qual é a data de quinta, 4, 5, 6, 7. eu acho que 7, né? Então, dia 7, a gente marcaria uma reunião dia 7, 10 horas, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o convite para todas as pessoas da lista, mas vocês já sabem que o assunto vai ser a questão do Rio Uruguai com as captações. Quem se sentir à vontade de querer participar da reunião, participa. Nós não vamos selecionar quem chamar. Nós vamos fazer o convite para todos, vai ser uma reunião extra, tá certo? Mas o assunto da reunião vai ser essas captações e essas interferências, como a balsa e essa questão das poças que se formam no Rio Uruguai, tá? Então, esse é o ponto, eu acho que é importante. Então, marcamos para quinta-feira, 10 horas, esse mesmo horário, a gente faz o convite para todo mundo da lista e quem se achar, alguém pode querer participar até para aprender como fazer quando chegar na sua situação. Quer dizer, não precisa necessariamente estar envolvido no problema. Se tiver algum interesse, pode participar da reunião. Então, vamos fazer disso. Nesse interim, eu acredito que Foz de Chapecó interage com o ONS no sentido de fazer esses pulsos e ver como adequar, tipo, hora do dia, modular a vazão e começar a entender o problema para nos preparar para um possível agravamento da situação. E marcamos uma reunião formal de todo o grupo para daqui a 15 dias. Então, 15 dias, o grupo todo para discutir aspectos gerais. Na próxima semana, na quinta-feira, para discutir especificamente o problema do Rio Uruguai a partir de Foz de Chapecó. Essa é a minha proposta, se vocês concordarem. A dos 15 dias, Antônio Augusto, veja qual é a data da reunião para a próxima reunião com 15 dias. Dia 14, doutor Joaquim, dia 14 de maio. Então, dia 14 de maio, nós já pré-agendamos para toda a reunião do grupo todo. E para o dia 7, né? Essa reunião para discutir especificamente a questão das captações e interferências do Rio Uruguai, a jusante de Foz do Chapecó. Ok? Bom, alguém que iria falar, eu tinha cortado na hora, por favor, pode falar agora.
Guilherme, da Sala de Situação de Santa Catarina. Seu Joaquim, eu acredito, acho que o senhor está correto nessa definição, porém, acho que nesse convite poderia ser feito para também os geradores de PCHs que tem ao longo do rio Chapecó, que vai interferir nas vazões, né? São 3 PCHs que estão em cascata no rio Chapecó, logo um pouco acima ali do município de São Carlos, Entre Rios, que deveriam participar dessa reunião, porque acho que a regularização da vazão que eles podem proporcionar ao rio Chapecó ajudaria nesse processo desse conflito pelo uso da água. Essas são as minhas considerações. Nós estamos com um problema só que eu não tenho os contatos. Se você pudesse, em nome do grupo, chamá-los, porque nós não temos os contatos do Forte Chapecó, dessas 3 PCH. A gente repassa, você pode repassar o convite que nós vamos fazer para você repassar para os 3 e dizendo que a Agência Nacional está convidando para eles participarem dessa reunião. Ok, Guilherme? Ok, eu vou providenciar junto com o pessoal. Faça. Ok, pode chamar. Bom, faça essa intermediação que eu acho que é importante. Alguém mais gostaria de comentar? Doutor Joaquim, só para saber se tem presente na reunião algum representante do Serviço de Travessia aí de Itapiranga, e se não houver representante, se o pessoal da Prefeitura sabe se é uma entidade com designação de atuação do município, do Estado. Prefeitura, vocês têm condição de responder, o operador da balsa, perguntando quem é uma empresa privada. Jorge, é uma empresa privada e ela tem a monitoramento e a fiscalização pela Marinha de Porto Alegre. É uma empresa que trabalha há muitos anos e ela é monitorada e tem as licenças pela Marinha de Porto Alegre. Vamos tentar ver com a Marinha, nossos contatos com a Marinha, se a Marinha participa da reunião também e se essa empresa podia participar também para prestar algum tipo de esclarecimento, se o senhor permitir convidá-los aí para participar. Seria importante também a ANTAC, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Ok, nós fazemos o convite para a ANTAC e para a Marinha. Ótimo, okay? Muito obrigado e parabéns. Agora, para a empresa, vamos fazer o seguinte, para a empresa o senhor contactaria, ok? Eu contato, pode deixar. Ok, então vamos fazer isso. Nós estamos agendando a reunião para quinta-feira, 10 horas, para discutir especificamente esse assunto. Eu pergunto, alguém tem mais algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento da reunião? Não. Bom, então, eu acho que a nossa reunião mostrou a importância do diálogo no sentido de anteciparmos crises que possam vir a existir. Então, eu queria agradecer a participação de todos e dizer que essa é uma situação que pode perdurar, tá certo? As análises meteorológicas indicam isso, que há uma previsão de não recuperação no curto prazo, então nós temos que estar atentos e termos essa cooperação de todos para a resolução dos problemas conjuntos. Eu vou dar por encerrada essa reunião e reafirmar a próxima reunião, tratar do Rio Uruguai, a jusante de Forte Chapecó, vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 7. A próxima reunião normal do grupo acontecerá dia 14, às 10 horas da manhã também. Então, muito obrigado a todos.